Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, meus irmãos. Estamos aqui retornando com mais um programa para nós conhecermos sempre mais a nossa história da igreja. A igreja que é nossa mãe, que passou por vários momentos difíceis ao longo da história. Hoje nós vamos começar a entrar um pouco na Idade Média. Vocês sabem que existe um conceito civil de Idade Média e existe também um conceito religioso de Idade Média. A Idade Média para a história da igreja, ela começa no ano 381. Por quê? Foi o Concílio de Constantinopla. Pois nesse Concílio de Constantinopla, a igreja se tornou a religião oficial do Estado. Era o imperador Teodósio que fazia máxima questão de que o cristianismo fosse, assim, a religião oficial do Estado dentro do Império Romano. Com isso, a igreja então começa um novo período. Ela vai ter uma significação muito grande dentro do Império. Praticamente todas as questões da vida do povo passam também pela igreja, pelos seus bispos, seus sacerdotes, mais tarde pelos monges e assim por diante. Então, por isso se diz, estamos na Idade Média. E essa Idade Média vai até o ano 1294, quando nós vamos ter o Papa Bonifácio VIII, já em pleno período do Renascimento, quando já estão nascendo os novos países da Europa. Então, aí de fato tudo muda e nós entramos no período da Era Moderna. Então, Idade Média. Nessa Idade Média, o fundamental é o seguinte: não havia países na Europa. A Europa era um só grande povo e o sistema que vigorava em toda parte era o feudalismo. E o feudalismo, as terras todas estavam aí, o grande senhor feudal cuidava de tudo, e ele era o organizador da sociedade. E todos aqueles que quisessem trabalhar nesta terra, eles se colocavam em aliança com o senhor feudal. Tudo era feito pelo sistema de aliança. 2 ou 3 se uniam, faziam aliança e se colocavam a serviço de uma terceira pessoa, que era então o coordenador de tudo. Eles trabalhavam, todo o trabalho era feito para aquele senhor, mas ele, em troca, dava-lhes segurança, dava-lhes proteção. Então, o sistema de aliança é uma grande pirâmide, onde lá no topo, aliás, em última análise, lá no topo está Deus. Logo abaixo de Deus, então, está o Papa, está o imperador, está o senhor feudal, estão aqueles senhores subalternos, que por sua vez estão de novo em aliança entre si, e assim por diante. Então, dentro desse sistema de alianças, que vigora durante toda a Idade Média, nós temos 2 sistemas de governo que se alteram: a teocracia e a hierocracia. A teocracia é o tempo em que o imperador, que é senhor absoluto em todo o governo civil, que é senhor de todos os povos, ele também se julga em altas competências dentro da igreja. E ele também quer mandar. Especialmente isso vai estar presente a partir do século IX, século X, quando ele quer também trabalhar e também governar a igreja. E quer entrar também lá dentro da igreja. Enquanto que a hierocracia
Hierocracia é quando o Papa, que tem toda a competência dentro da igreja, que é o coordenador absoluto da igreja, porque a igreja ela é romana, o Papa mora ali em Roma, e a partir dali ele realmente tem a última palavra dentro da igreja. Mas havia papas, alguns casos, em que eles realmente ultrapassavam os seus limites de senhores da igreja. Também com competências dentro do governo. Dá para dizer que era o Papa, em última análise, que definia se havia império ou não, se havia imperador ou não. Quem deveria coroar o imperador, só o Papa podia fazer isso. Só o Papa podia dizer, daqui para frente vamos ter um império. Até aqui não era império. Então, por exemplo, a fundação do Império Romano Germânico, no Natal do ano 800, foi uma decisão do Papa Leão III. O Papa estava lá. Foi ele que veio coroar o imperador. Se não fosse o Papa coroar o imperador, não haveria Império Romano Germânico. Então, há momentos em que o Papa usa o seu poder na igreja e também fora da igreja. Então, se chama isso hierocracia. Isto é, o hieros, o sagrado, governa tanto na igreja como também com grandes competências no Estado. Enquanto a teocracia é o governo de Deus. Deus governa. E Deus dá este governo ao imperador. E este imperador, então, ele cuida do bem-estar do seu povo, de todo o seu povo, mas, ao mesmo tempo, também controla a igreja. Coisa que vai acontecer muito frequentemente, especialmente com Carlos Magno, e mais tarde com Henrique III, Henrique IV, que vão assim assumir realmente competências junto ao Papa de Roma e querem intervir constantemente em assuntos eclesiásticos. Nós vamos agora ver um caso bem concreto de hierocracia. Essa hierocracia ela vai acontecer em torno do ano 600. Vejam bem, no ano 590, morre o Papa Pelágio II. Papa Pelágio II era um Papa muito bom, totalmente dedicado ao seu trabalho com favor do povo. Mas veio uma grande enchente no ano 590, toda a cidade inundada, o povo sofrendo muito. Depois da enchente, a peste, doenças muito fortes, e entre muitos que morreram, também morreu o Papa. Então, nesta hora, eles escolhem um homem que era já antes um político. Escolhem concretamente Gregório I. Gregório, que antes tinha sido prefeito de Roma. Foi por muito tempo prefeito. E abdicando no seu posto de prefeito da cidade, ele tornou-se religioso. Construiu no Monte Célio um grande convento beneditino. Já estamos com São Bento, já passou, já tinha criado toda a ordem beneditina. E foi exatamente esse Gregório que levou os beneditinos para Roma, num mosteiro do Monte Célio, construído nos tempos pelo Gregório. E agora esse Gregório foi escolhido Papa. Ora, como Papa, sabe o nome de Gregório I, ele vai então, primeiro de tudo, administrar a cidade, organizar a cidade, abre ruas, diques, para que as enchentes não voltem a acontecer, faz drenar o Tibre, faz trabalhos assim muito importantes na administração da cidade. Mas jamais se esqueceu de que ele era agora o Papa.
ele tinha agora um poder de bispo de Roma e tinha uma competência muito grande dentro da igreja. Então, Papa Gregório I vai se destacar pela reforma litúrgica. Ele faz uma grande reforma litúrgica. Ele percebe, por exemplo, que na liturgia, praticamente em toda parte, se celebra de um jeito ou de outro. Não havia uma oração unânime, unida em toda parte, a mesma. Então ele fez a reforma gregoriana. Nós já ouvimos falar sobre isso, a reforma gregoriana na liturgia, introduzindo o canto gregoriano. Claro que não é tudo o Papa Gregório que faz, ele tem lá os seus assessores, a sua gente, a Escola Cantorum de Roma, então introduz oficialmente na igreja o canto gregoriano. E a unificação da linguagem em toda parte, o ritual descrito como deveria ser. Em todos os lugares se deveria celebrar a mesma liturgia, do mesmo modo, com a mesma fórmula. E, sobretudo, a parte central da liturgia, a consagração, ela devia ser absolutamente igual em todas as partes do mundo. E como havia, sobretudo, queixas de que no norte da Europa isso não estava acontecendo, o que fez o Papa Gregório? Chamou os monges do Monte Célio e dentre eles escolheu 39, liderados por Gregório, um outro Gregório, aliás, por Agostinho de Cantuária, e envia esses 39 monges para a Inglaterra, nomeando Agostinho de Cantuária bispo. E eles vão para a Inglaterra para introduzir ali a reforma. E eles realmente fazem com que toda a Inglaterra adira à reforma litúrgica, introduza lá o canto gregoriano e fazem lá um trabalho extraordinário. No nosso próximo encontro, vamos continuar esse trabalho. E agora quero dar a todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.